Olá, como vão vocês? Que a paz de Jesus nos envolva. É com muita alegria que eu volto a falar com vocês. Nós estamos sendo agraciados, não é? Eu digo que isso é uma bênção, uma graça você poder falar sobre as coisas de Jesus, sobre os ensinamentos que nos libertam, né? E eu venho aqui hoje falar com vocês sobre um capítulo que me traz muita, como eu diria, me preenche. Eu não sei, esse capítulo, ele me toca profundamente. É o Cristo Consolador. A palavra consolo, consolo, já é uma palavra que desperta em nós uma esperança, não é? E nesse capítulo, Jesus diz assim, deixa eu pegar aqui no capítulo que está falando aqui, e ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E por que Jesus dizia isso? Porque ele sabia do quanto nós somos carentes, do quanto nós estamos fadados ao sofrimento, da nossa condição mísera, né, de habitarmos um mundo de provas e expiações. E por saber disso, ele vem nos dando essa esperança. Ele diz assim que o jugo dele é leve, que não se exige tanto, que o fardo é suave, para que nós possamos seguir Jesus, basta um pouco de conhecimento. Eu ainda hoje, falando numa casa espírita à tarde, e eu disse assim, que a maior parte dos nossos deslizes é por falta de conhecimento. E quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele não está falando uma inverdade. Eu não consigo conceber a ideia de que Jesus tenha falado alguma coisa que não fosse verdade, não é? E cada vez que a gente pega o Evangelho ou as obras básicas da doutrina, você vai vendo isso com mais clareza. Nós estávamos conversando nessa palestra, dizendo assim, quantos erros foram cometidos, quantas dores foram causadas, quantas lágrimas foram derramadas por causa da falta de conhecimento ou da ignorância. Quantos de nós nos agarramos de forma ferrenha a valores ultrapassados, a preconceitos descabidos, por causa da falta da verdade, do conhecimento. Hoje não tem muito tempo que existiam certas situações em que as pessoas taxavam as outras por puro preconceito e se esqueciam que elas poderiam estar amanhã na mesma situação. E hoje já se veem atitudes bem mais diferenciadas, de cunho mais evoluído. Há um tempo atrás se matava um cachorro e hoje são nossos irmãozinhos menores. O que é isso? Evolução. Nós estamos evoluindo, mesmo que a gente não queira admitir, estamos evoluindo pouco a pouco. Hoje, os nossos irmãos mais infelicitados com a sorte da vida recebem de nós o apoio que antes passava para nós despercebidos. E hoje nós já nos inquietamos. Quando Jesus esteve aqui, ele nos disse o que poderia ser dito diante do nosso grau de evolução. Nada mais poderia ser dito naquele ponto em que nós nos encontrávamos, porque era tipo semear, jogar pérola aos porcos. Nós não entenderíamos.
Mas o Consolador prometido que cita nesse evangelho, que é o capítulo 6, diz assim: se vós me amais, guarde os meus mandamentos, e se assim o fizeres, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Essa citação de Jesus foi dada quando ele desencarnou e se materializou para os apóstolos, que estavam desesperados porque haviam perdido o Mestre. E ele disse: eu vou voltar para o meu Pai, mas eis que eu vou rogar ao meu Pai que vos mande o Consolador. Porque ele via ali naquele momento aqueles seres que haviam confiado nele, visto nele um líder, e imaginado coisas de acordo com seu grau de evolução que não estavam inseridas naquela verdade espiritualista de Jesus. Ele não era um libertador material, físico. Ele vinha a libertar as almas, os espíritos da escravidão da ignorância. Mas assim mesmo, já dotado de um pouco de consciência, os apóstolos se ressentiram. O mestre estava partindo. O que seria deles, né? E ele fala assim: eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ou seja, ele já era um Consolador diante das tantas misérias vividas pela humanidade. Mas não dava para ele deixar todos os ensinamentos, porque nós não estávamos maduros na época para compreender. Então ele fala: o meu Pai vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o conhece. O que é isso? Porque não poderia receber, ou seja, conhecer os ensinamentos que esse Espírito de verdade traria para nós, porque não estávamos preparados. Se fosse passado qualquer outra verdade consciencial sobre as verdades espirituais naquela época, já disse há pouco, era jogar pérola aos porcos, porque não estaríamos preparados. Se há 100 anos, 200 anos atrás, alguém chegasse para nós e falasse de reencarnação, de solidariedade, de sermos caridosos, porque isso faria bem para o nosso espírito e o próximo também, porque Deus se agradaria que nós fôssemos assim. Se há 200 anos atrás disséssemos para nós que hoje aqui estamos, não tenham preconceito, eu diria: mas eu não tenho preconceito, simplesmente não aceito que seja assim. Não quero isso perto de mim. Mas hoje não. Hoje nós temos o grande presente, eu digo, nós somos a geração abençoada, iluminada. Porque nós recebemos esse presente maravilhoso que é o Consolador, que é a doutrina que vem através dos espíritos. É uma pleiade de espíritos elevados que no tempo certo, de acordo com a promessa de Jesus, nos trouxe esse conhecimento e está nos trazendo muito mais. Por que eu digo está nos trazendo muito mais? Porque depois que Kardec trouxe as obras básicas, muitas coisas estão vindo por aí. Como Jesus não teve condição, como Jesus respeitou o nosso livre-arbítrio, o nosso tempo, os espíritos também respeitaram o tempo na época de Kardec. E conforme nós vamos amadurecendo, as informações vão nos chegando. Não tem na época da colheita, fala assim: a época certa de plantar arroz é tal época. Se plantar fora dessa época, não dá. Época boa, certa de podar rosa é tal época. Fora dessa época não dá certo. Então, se na natureza temos que respeitar o tempo certo, a época certa, também a espiritualidade respeita a raça humana de acordo com a sua evolução. E ele diz aqui assim: um espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e não conhece, mas quanto a vós que ele está falando, os apóstolos.
conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Porque quanto a vós conhecê-lo-eis? Por que diferenciá-los do resto? Porque os apóstolos tinham uma intimidade ímpar com Jesus. A eles foi dado conhecer muitas coisas. Por isso que eles tiveram tanta garra. Por isso que eles morreram, deram a vida física por esses ensinamentos maravilhosos de Jesus. Porque eles sabiam muita coisa. Mas diz assim, mas o Consolador, que é o Espírito, o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está em São João capítulo 14, 15 a 26. Se ele fala que o Espírito de verdade, que o mundo não o conhecia ainda porque não estava maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviaria o Consolador para ensinar todas as coisas, porque nem tudo foi ensinado. E vos fazer lembrar aquilo que vos foi dito, sinal que coisas foram ditas e coisas foram esquecidas. Então, o Espiritismo vem no tempo certo. Quando eu falei há pouco que nós somos uma geração abençoada, quantos viveram na escuridão da ignorância, praticando atos bárbaros, se comprometendo por N encarnações, porque lhe faltou a verdade. Faltou buscar a verdade que já habita em cada um de nós. Temos algo chamado consciência. E muitas vezes negligenciamos essa consciência em prol do nosso próprio orgulho. E aí a coisa passa batida. Hoje não dá mais. Diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, e é verdade. Ainda disse, hoje mesmo eu disse que quando eu comecei a fazer escola de defesa do Evangelho, e alguém falou assim, essa frase, a quem mais é dado, mais é cobrado. Gente, me deu um desespero, eu falei, o quê? Vamos embora daqui. Quero saber mais nada, pode ficar quieto. Eu não quero que fale mais nada para mim, não quero ouvir. Pronto. Por quê? Porque aquele que não quer saber da verdade é aquele que não quer sair do seu comodismo. Ele não quer se sentir desconfortável. Aquele que muito sabe já não tem como se enganar. Ou aquele que já sabe o suficiente ou diferenciar o certo do errado, não tem mais como inventar desculpa para si próprio. Então o Espiritismo vem na época certa, eu acho que na época certa, numa transição de época, onde a tecnologia veio assim, transformando tudo. O avanço tecnológico teve uma disparada sem precedentes, mas a moralidade estacionou. E é por isso que, paralelo a esse progresso tecnológico e científico, há que se trazer também o progresso moral, para que ambos, caminhando paralelamente, possam fazer a total transformação do planeta, como está previsto que aconteça, que saiamos do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o mal vai existir, mas um grau muito menor. Então eu diria assim, você fala, não combina uma pessoa tão inteligente com essa moral devastada. Não combina tanta tecnologia com tanta maldade. Combina? Não combina. Então a verdade está vindo para nós quando fala, Cléo, você está falando tanto de verdade, que verdade é essa? A verdade é aquela que não te escraviza na ignorância. Que é a coisa mais triste do mundo, do que aquele povo
que judiou de Jesus lá na cruz, e ele disse: Senhor, meu Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É triste. Mas o fato de não saber o que está fazendo não o isenta da culpa. Não o isenta do comprometimento. É bravo. Assumir compromissos com relação às suas atitudes requer grandeza. Mas mesmo que eu ache que eu não quero saber, o que eu fiz está certo, eu não sabia o que estava fazendo, querendo ou não, a lei do retorno te encontra. A lei do retorno é a lei universal, independe de religião, de crença, que Deus queira, Deus não queira, é a lei universal, como todas as outras leis do universo. Foram criadas de forma para não mudarem. E a lei do retorno te alcança. Por isso eu digo, cuidado. Cuidado com o que você pensa e faz. Se você pensa e só pensa e já não faz mais, bom para você. Mas melhor se não pensar. Porque o pensamento leva à ação. E no momento de fraqueza, pode te vencer. Eu só penso mal, mas não faço nada pra ninguém. Cutuca pra ver. Cutuca pra ver se você não faz. Então temos que nos armar de muita oração e vigilância, porque ainda estamos inseridos no lodo. Ainda estamos vítimas de nós mesmos. Dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então Cristo vem falar aqui que quem tem ouvido que ouça. Quando ele falou lá quem tem ouvido que ouça, é porque quem tiver em condições de entender, que entenda. Quem não estiver, dias virão em que será possível entender. Dias chegará em que a nossa doutrina vai abrir nossos olhos. Quem lê o Evangelho, eu digo o Evangelho de Kardec, ditado pelos Espíritos, não tem como dizer, eu não sabia como agir. Todo espírita que se diz espírita ou pretenso espírita, ou que tem a ideia de seguir a doutrina para se melhorar, deve-se fazer uso das obras básicas. Porque está dizendo aqui, espírita, amai-vos. Primeira lei. Segundo, instruí-vos. Se eu não me instruo, eu sou vítima de mim mesma e sou presa fácil dos mal intencionados. Como é que eu vou questionar algo se eu não tenho embasamento? Se alguém falar assim, isso aqui é assim. Eu digo, tá. É? Então não. E se aquilo não for uma verdade? Você está caindo numa armadilha. Então, já disse aqui Jesus que o Espiritismo vem para mostrar as causas, os praquês das coisas que nos ocorrem, os porquês também. Se nós temos um pouco de consciência e um pouco de conhecimento da vida espiritual, sabemos que não nascemos hoje, que essa não é a nossa única encarnação, que já vivemos muito, que somos espíritos velhos, portanto temos velhas experiências e velhos débitos. Temos experiências que podem ter nos elevado, mas eu acho que a maioria delas, de acordo com a lei do progresso, não nos deu muita opção. O que é de início lá no começo foi as duras penas, cometendo graves erros que nós chegamos aqui. Se cometemos graves erros, adquirimos muitos inimigos, muitos débitos. E como eu disse, a lei do retorno te acha até debaixo da ponte. Se não é numa vida, é na outra. Então, se eu tenho um pouco de conhecimento dessas existências pregressas e das existências futuras, das chances maravilhosas que Deus nos dá de recomeçar todos os dias, como diz naquele capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, perceberemos que
A doutrina vem nos fazer entender. Quando eu não tenho nenhuma perspectiva de futuro, do que me aguarda lá na frente, nem de ruim nem de mal, o nada toma conta de mim. Quando nada toma conta de mim, qualquer sofrimento que me ocorra, para mim tem uma dimensão triplicada. Porque não há consolo, não há explicação, não há conforto. Ah, Cléo, tá passando por isso? Por causa disso. Cléo, fica atenta, esse sofrimento tá batendo na sua porta, não é à toa, algum motivo deve ter. Ou nessa ou lá atrás. Ou talvez o sofrimento vem para te colocar num caminho melhor. Mas o motivo sempre tem. Bom, sempre é bom. Como? Sofrer é bom? Quem é esse louco que fala que sofrer é bom? Tá vendo como é que é o olhar diante do conhecimento ou não? Todas as vezes que a dor bate na nossa porta, devemos considerar que alguma coisa está por ser arrumada. Precisa ser arrumada alguma coisa. Precisamos refazer a rota, recalculando. Precisamos meditar no que estamos fazendo, como anda o nosso coração, como anda a nossa capacidade de resignação, de compreensão com relação aos erros do outro, de perdão. Gente, é tanta coisa que a gente não vai conseguir nada, nem metade nessa encarnação. Mas se nós já estamos aqui hoje, nos preocupando, às vezes, de falar de Jesus, de ouvir sobre Jesus, de nos esforçarmos para nos aproximarmos desse ideal de vida perfeita que Jesus nos traz, é porque a gente já evoluiu um pouco. Com certeza já evoluímos. Não podemos ver tudo. Olha, Jesus fala aliás, tem um livro, Fonte Viva, de Emmanuel, que ele diz assim: procure a melhor parte sempre. Em tudo, olhe a melhor parte. Ainda hoje também falando, a doutrina é feita de homens, e nesse capítulo fala também isso. Que as pessoas que fazem parte de uma organização, ou as pessoas que seguem a doutrina ou uma outra religião qualquer, não deve colocar sobre a responsabilidade dessa doutrina, dessa religião, os atos desequilibrados das pessoas que fazem parte dela. Estamos todos aprendendo. Estamos todos nos arrastando nessa difícil caminhada. Muitas vezes nossos pés estão calejados ou não estão preparados para a caminhada pesada e a gente desequilibra mesmo. Então vamos buscar na misericórdia que Jesus tenta nos ensinar, né? Olhar o outro com essa misericórdia. Ah, ele errou? Mas será que se eu tivesse no lugar dele também não faria a mesma coisa? Ah, não vou mais no centro espírita não, porque o dirigente de lá, meu Deus do céu. Ou você vai lá pelo dirigente ou vai pelos ensinamentos que vão transformar a sua vida? Escolhe. Ah, mas não estou dando certo. Não tem problema, se não dá certo ali naquela igreja, vai em outra, mas não deixe de buscar Deus. Não deixe de buscar a sua melhora pessoal. Busque a melhor parte, alguma coisa ficou de bom, pegue aquilo ali e faça crescer. Rega a plantinha e faz ela crescer e germinar, dar fruto. Nada se perde. Então, quando eu digo assim, quando você não tem nenhum embasamento sobre a verdade que Jesus vem nos trazendo através dessa doutrina bendita, quando você é assolado por um sofrimento, uma tragédia, perda de ente querido, você se despedaça. Você se desespera. Ao passo que quando você tem o embasamento, a resignação é a primeira reação. Sofre, sofre, chora, chora, dói, dói. Mas a revolta não tem espaço.
Porque você sabe que você está fadado a vivenciar situações assim, porque você vive ainda no mundo de provas e expiações, que é característica ideal, é um ambiente ideal para o seu nível de evolução atual. Se eu não tivesse tão fraquinho, tão fraquinha, eu não estaria no planeta de provas e expiações, eu estaria já no mundo de regeneração, no mundo celeste. Mas, epa, não cheguei lá ainda. Mas eu vou chegar. Porque Jesus prometeu que eu chegaria, e eu vou chegar. Nessa encarnação? Não. Na outra? Talvez não. Mas que um dia eu chego, eu chego. E essa terra bendita que me acolhe, que me dá essas oportunidades de sofrimento, que me alertam, que me direcionam, que me amolecem, que me fazem curvar diante do meu orgulho bobo, que me fazem uma pessoa melhor. Quando eu não tenho nenhum embasamento, é isso que acontece, o desespero. Tem um caso, né, que aconteceu que num velório tinham 2 senhoras chorando sobre o caixão de seus esposos. Uma se desesperava, arrancando os cabelos, chorando desesperada. Meu Deus, por que isso? Por que foi acontecer isso comigo? Não. E aquelas cenas que nós já presenciamos algumas vezes. De tocar o coração. Tamanho desespero. Aí a gente gostaria, assim, imensamente de abraçar e levar um conforto, mas naquele momento, olhos, ouvidos e consciência estão trancados. Porque o que tinha que ser desenvolvido antes não foi. Então é preciso passar por aquilo. Daquela forma. Aí, quando você, do outro lado do velório, no mesmo ambiente, só que em outra sala, tinha uma senhorinha também chorando do lado do caixão do marido. Mas ela chorava silenciosamente, as lágrimas desciam doloridamente. Mas ela só acariciava o rosto do marido e não falava nada. Havia no semblante uma expressão clara de resignação, de aceitação. Aí vem aí aquela situação do bem sofrer e o mal sofrer. Quem mais tinha noção das verdades de Jesus aqui, mesmo que inconsciente? Essa que chorava quietinha. Ah, que você quer dizer que não pode chorar? Pode e deve. Estou dizendo da expressão do sofrimento, do desespero que te assola quando você não tem nenhuma bagagem, nenhuma estrutura para enfrentar esses sofrimentos maiores. O mundo foge, o chão foge dos seus pés. E o Cristo Consolador é esse que vem nos ensinamentos de Jesus dizendo, olha, nem tudo acabou. A vida continua. Isso é só um pedaço. E vai demorar só um pouco. Então é a esperança, a consolação pela fé, que essa doutrina maravilhosa nos traz. É a fé inabalável no futuro, que eu vou reencontrar o meu querido, que eu vou reencontrar os que me precederam, que eu não morri, que eu continuo vivo, e que por isso eu tenho que me melhorar, porque a vida vai continuar tal qual ela é. Eu vou carregar comigo todos os meus desequilíbrios, as minhas virtudes. Então, quanto mais eu me livrar dos meus desequilíbrios e fazer crescer as minhas virtudes, melhor para mim. Então, é esse Cristo Consolador que vem trazendo através da doutrina o que há um tempo atrás era tudo obscuro. Se dizia alguma coisa e era tudo muito enigmático. Aqui, olha, nessa primeira citação de São Mateus. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que eu sou o brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tá bom. E aí? Está na Bíblia. E eu, tantas vezes, como tantas outras pessoas, nos deparamos com trechos da Bíblia que não deixavam de ser verdades imutáveis, porque foram ditas por espíritos elevadíssimos, ditas por Jesus,
e transcrita por seus apóstolos, não poderiam ser inverdades. Mas faltava a explicação, mas nosso momento daquela época não estava preparado para as explicações. Hoje não. Hoje o Cristo Consolador, que vem através dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho dos Espíritos, trazido por Kardec, esse nosso amigo, nosso irmão maravilhoso, que deu quase sua vida para trazer esses ensinamentos, que dedicou cada momento da sua vida para que essas obras chegassem até nós e nos libertassem da ignorância, vem trazendo os ensinamentos que há um tempo atrás era quase impossível de saber-se. Então temos aqui nesse capítulo muitas citações maravilhosas. Tem as instruções dos Espíritos dentro desse capítulo é maravilhosa. Olha aqui, nesse primeiro aqui, o Advento do Espírito de Verdade, diz assim, espírita, aliás, eu vou falar aqui, ó. Homens fracos que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afastei o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar o vosso caminho. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu tombam no abismo do erro. Que mesmo vendo o céu, mesmo sabendo das explicações de Jesus, mesmo estando de frente às explicações, se negam a entender as verdades. Então está dizendo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. E olha o que eu acabei de falar ainda há pouco. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus é o Cristo e o vencedor do mal. Sede vocês os vencedores da impiedade. Então, quem são essas vozes de o além-túmulo? Nossos irmãos que nos antecederam e, por misericórdia do Senhor, nos têm trazido tantas informações, tantas provas que a vida continua. Então, só esse consolo de saber que o nada não existe, que eu não sou escravo da ignorância, que existe um Cristo que se preocupa comigo. Jesus não precisa de mim, nem de você, nem de ninguém. Tudo que ele nos ensinou e nos pede para fazer é para que a gente não sofra. Porque quando ele fala que ama os seus inimigos, por quê? Porque você não vai emitir ondas de energias negativas que podem te adoecer. Perdoe seus amigos, os seus inimigos, porque quando você mantém a mágoa e o rancor dentro de você, é você que está se magoando e você que está se prejudicando. É o primeiro a ser prejudicado. Eu não posso abrir a janela da luz para minha vida se eu estou nas trevas da ignorância, do rancor, da mágoa, da inveja, da não aceitação, do orgulho. Então, tudo que Jesus pediu, no que tange aos ensinamentos de Jesus, tudo que ele nos pede não é porque ele precisa de nós. É porque ele nos ama de forma incondicional. É por muito amor. Porque ele não quer que a gente sofra. Então, essas citações dos Espíritos é um negócio maravilhoso. Ele fala assim, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Sejamos humildes. Roguemos ao Senhor, Senhor, sozinho não estou dando conta. Me ajuda, eu sei que você está aí. Eu sei que você está me vendo. Você está percebendo o meu sofrimento. Ô Senhor, muito obrigada. Sei que você está vendo a minha alegria, minha felicidade. Gratidão, Senhor, por tudo isso. Vamos cantar, vamos ser alegres, vamos retribuir em alegria as graças que recebemos. Vamos parar um pouco de reclamar. As dificuldades existem, mas também tem inteligência para você saber superar e achar soluções. Essa crise que nós estamos passando, ela está sendo acompanhada de perto pela espiritualidade e que nos está nos dando forças para que aqueles mais preparados, espíritos já incumbidos de resolverem o problema da humanidade, tragam para nós a solução. Não é na hora que nós queremos, é na hora que tem que ser. Mas vamos orar, a oração eleva a alma, eleva o espírito a um nível de vibração que auxilia o universo.
Vamos parar de reclamar e vamos vibrar luz, vibrar alegria, vibrar gratidão. Fé de que estamos sendo poupados. Crença de que estamos sendo cuidados com zelo. Aceitação para as vidas que estão sendo ceifadas, porque já estava pré-estabelecido que deveriam partir nessas situações, nessa condição. Vamos estudar, vamos procurar nos esclarecer para compreendermos os praquês e não os porquês. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: por que isso? Para que isso? Visto que tudo que nos é trazido é para o nosso engrandecimento e para o nosso progresso. É isso que nós entendemos pelo Cristo Consolador. Esse irmão maravilhoso que não cansa de nos olhar com misericórdia, com complacência e nos estender a mão, como está dizendo nesse capítulo. Ele está tocado de piedade por nós. Ele está tocado por causa das nossas fraquezas. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias. Então, creiamos que Jesus é a luz que faltava ao mundo. E nós recebemos essa luz de Jesus da forma mais esclarecedora, nos libertando da ignorância, dos falsos dogmas que nos escravizavam tanto. Hoje somos libertos pelo amor de Jesus, mas só vamos encontrar esse Jesus se quisermos. Portanto, busquemos essa luz. E é o que eu desejo, que cada um seja envolvido com muita luz. Que assim seja. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho de me ouvir mais uma vez. Que Jesus nos traga nos trilhos, não é? Nos faça fortes, nos faça gratos, nos dê a condição para sermos isso, porque na verdade nós que temos que nos esforçar para sermos isso, porque o livre-arbítrio é dado a todo mundo, e nós é que temos que nos melhorar. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita luz e paz. Obrigada.